Isso é a palavra. Questionar, porque todo mundo erra, não só os jovens que erram, não são só as crianças, os velhos também erram. Os velhos não, os experientes, né? E aí aquele pastor experiente falou: eu não me curvo aos questionamentos desses imberbes. O que é imberbe? Sem barra, adolescente. É forte. Imberbe. Não me curvo aos questionamentos desses imberbes, desses jovens que nem barba têm. Eli não agiu dessa forma. Eli estava em apostasia, sim, mas no lampejo de lucidez. Ele entendeu que Deus poderia sim falar por meio do inexperiente Samuel. Amém? Porque a primeira mensagem de Samuel, a primeira profecia dele foi contra Eli. Quando ele diz: fala que você está ouvindo, ele falou: então vai lá e fala isso para o seu chefe. Fala isso para o seu líder. Fala isso para aquele que pode ser o seu avô. E que por anos tem servido nessa casa como sacerdote. E agora está vindo um juiz. Vai lá e diga para ele que o ministério dele está fadado ao fracasso. Que eu escolhi para sempre, mas eu estou mudando de ideias. E eu pergunto: Deus muda de ideias? Mas é o que Deus fala aqui. Se você ler todo o contexto, vai dizer: olha, eu escolhi desde o Egito para ser sacerdote para sempre e tal, mas ai de mim tal coisa. Irmãos, não é que Deus muda de ideia. Quem havia mudado aqui não era, não foi Deus que mudou, foi Eli quem mudou. Enquanto Eli foi fiel, Deus foi fiel. A hora que Eli mudou, Deus também falou: agora não dá para manter o pacto. A mudança não foi em Deus, a mudança foi em Eli. Sempre que você lê na Bíblia que Deus mudou, a mudança não foi nele, a mudança foi no ser humano. O ser humano muda e Deus muda o seu trato para com o ser humano. É óbvio, é uma consequência lógica e natural. O que fez a diferença nesse contexto aqui com relação ao chamado de Samuel? Foi porque ele ouviu? Ouviu, você também ouve. Ouviu, também ouve. Até porque hoje é quase impossível viver sem ouvir a palavra de Deus. É quase impossível alguém viver hoje até a vida adulta e morrer sem ouvir, pelo menos algumas vezes, a palavra de Deus. Então hoje não ouviu. Samuel ouviu. Mas Samuel obedeceu o que ele ouviu. Essa é a diferença. Mais importante, ou tão importante quanto ouvir, é obedecer aquilo que se ouviu. Deus falou a Samuel e ele ouviu, mas obedeceu aquilo que o Senhor falou. Esse é o meu problema. Esse é o seu problema. O seu, o meu, esse é o nosso problema. Nós ouvimos o Senhor, mas estamos preocupados em fazer, esquecendo de ser. Às vezes até fazer o que ouvimos, mas não ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Samuel, a Bíblia, e agora eu vos convido a ler o último versículo do livro de Samuel, que agora é o segundo, né? Que, como eu disse originalmente, é apenas o livro. Agora vamos então a 2 Samuel, na Bíblia que nós estamos usando, capítulo 24, verso 25. É o último versículo do livro de Samuel, porque é o último versículo do segundo livro, no caso da nossa Bíblia. Diz assim: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. 1º e 2 Samuel conta a história de 3 homens. Basicamente, esses 2 livros se ocupam em falar de 3 homens: Samuel, Saul e Davi. Começa com Samuel e termina com Davi. E apesar de Saul querer atrapalhar os projetos de Deus, não conseguiu. Porque aquilo que nasce de joelho, nasce para ficar de pé. E o reinado, esse período da história nasceu de uma mulher que se ajoelhou para clamar a Deus por um filho.
Aquilo que nasce de joelhos, nasce para ficar o quê? E por isso que Saul não conseguiu atrapalhar. E olha como termina. Totalmente diferente de como termina o livro de Juízes. O livro de Juízes termina numa anarquia. Aqui termina numa organização perfeita. E quem fez a diferença? Um menino de 12 anos, por nome Samuel. Um adolescente. Ou um juvenil, para ser mais preciso. Porque esteve disposto a ouvir a palavra de Deus. Certo ou errado? Parcialmente certo. Esteve disposto a ouvir, mas também disposto a obedecer a palavra que Deus acredita. Estou eu disposto a obedecer? Ouvir, estou ouvindo. Ouvir, você está ouvindo. Ouvir, nós ouvimos sempre. Estamos nós dispostos a obedecer? A ser aquilo que Deus quer que nós sejamos? Em uma controvérsia com o povo de Israel, registrado em Miqueias, capítulo 6, abra lá a sua Bíblia. Miqueias, capítulo 6, dos versos 1 a 8, fala de uma controvérsia de Deus com o seu povo, mas vou ler apenas os versos 6 a 8, que é a parte que nos interessa nesse momento. Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Miqueias 6, versos 6, 7 e 8. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Essa é a pergunta que você e eu temos que responder. Audível ou inaudivelmente, não há como não responder. De uma forma ou de outra, ela terá que ser respondida. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? O que isso está querendo dizer? Vamos a outra pergunta. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O que isso aqui está querendo dizer? Com quem eu vou adorar? Com quem eu vou para o Senhor? É com as formalidades? É com os rituais? É com a letra da lei? É com a letra do pacto? É com isso que eu vou perante o Senhor? Não, não é com isso. Agradaria isso ao Senhor? Não, Ele não se agrada disso. É fácil, irmãos, coloque isso na sua cabeça. É fácil demais cumprir a letra. É fácil demais cumprir as formalidades. O difícil é que o cumprimento das formalidades da letra esteja motivado pelo Espírito dela. Esse é o problema. Porque cumprir as formalidades tem que ver com aquilo que eu pareço ser. Tem que ver com aquilo que eu faço. Mas o Espírito tem que ver com aquilo que eu sou. E não com aquilo que eu faço, com aquilo que eu pareço ser. Mas aquilo que eu sou de fato, de verdade. O Espírito diz respeito àquilo que a pessoa é. A lei diz respeito àquilo que a pessoa faz. Por isso foi fácil arquitetar um plano para prover mulheres judias aos benjamitas sem violar a letra do pacto. Eles não eram aquilo que deveriam ser, como diz aqui em Miqueias. Vamos continuar. Ele te declarou, ó homem, verso 8, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. É isso que Deus quer. Mas para praticar a justiça, o indivíduo tem que ser justo. Ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É isso que Deus quer. Justiça, o que é justiça? Aquela coisa que Deus quer. Justiça, tecnicamente falando, é dar a cada um aquilo que merece. Mas aqui fala da misericórdia. Olha, pratique a justiça e ames a misericórdia. Segundo os estudiosos, a misericórdia é mais nobre do que a justiça. Enquanto justiça é dar a cada um que merece,
Misericórdia é dar, mesmo entendendo que a pessoa não merece. Isso é misericórdia. É isso que Deus quer de você. Amém? Amém. É isso que Deus quer de mim. Justiça é dar algo a quem merece. Misericórdia é dar a si mesmo para que o outro seja valorizado, para que o outro seja resgatado, para que o outro... É por isso que eu não falo mais. Eu não quero falar em fazer trabalho missionário. Porque eu posso ir lá e dar um folheto, e eu posso ir lá e dar um estudo bíblico, e eu posso ir lá e dar um DVD, mas eu me recuso a dar a mim mesmo, sacrificar a mim para que a pessoa seja resgatada. É isso que Deus quer. Ele não fala só de justiça, ele fala de misericórdia. Misericórdia é uma virtude mais nobre do que a justiça, que tem que ver com doação da pessoa e não daquilo que ela possui. Tem que ver com aquilo que a pessoa é e não com aquilo que a pessoa faz. E é por isso que Samuel fez a diferença. Ele resolveu ser um homem de Deus. E a partir daí, Deus pôde fazer dele um instrumento de mudança de um sistema de governo para um outro sistema de governo, de um sistema de anarquia, de desmando e desgoverno, para um sistema de organização, de bênção para a nação de Israel. Será que Deus ainda chama jovens hoje? Será que Deus ainda fala aos jovens hoje, aos adultos também? Fala. Deus ainda fala. E Deus ainda chama. A minha dúvida está do outro lado. A minha dúvida está, será que nós ouvimos? Não, ainda não está a minha dúvida ainda. Eu não estou com os ouvidos tapados. E eu disse há pouco instante, para não ouvir só se fosse tudo. A pergunta, a dúvida é, nós obedecemos o que Deus fala? Deus ainda fala? Deus ainda chama? A dúvida está comigo. A dúvida está com você. A dúvida é a nossa reação. É o que vem depois do chamado. É o que vem depois de ser filho. A voz de Deus falando, sussurrando aos nossos ouvidos. Samuel disse: fala, que o teu servo está ouvindo. E isso eu disse, implica em ouvir contínua e ininterruptamente. E não como nos falar. O meu grande lema é esse. Eu ouço e até obedeço. Mas isso por outra, eu resolvo não obedecer. Eu resolvo fazer do meu próprio jeito. Queridos, essa é a mensagem que o Senhor me mandou trazer a você nessa manhã. Esse é o recado que Deus me deu primeiro e me incumbiu de dar àqueles que estão no fio de mim. Que o ser está acima de fazer. Porque Deus sabe que eu posso fazer sem ser, mas Ele sabe que é impossível eu ser e não fazer aquilo que Ele quer que seja feito. O fazer é a consequência do ser. E nós, na maioria das vezes, invertemos os papéis. Nós queremos fazer, nós fazemos para parecer que somos. Isso é perigoso. Isso é uma armadilha que o diabo arma para mim, para você e para todos nós. Mas o Espírito Santo, através da Bíblia, Deus nos mostra a armadilha e nos orienta no sentido de escapar delas. E é isso que eu desejo para você nessa manhã. Eu desejo para mim e para todos nós. Que o Senhor, pela sua infinita graça, nos livre de cairmos nessa armadilha de parecer, nos esforçarmos para parecer, quando isso só deveria ser esse tipo de ser. Que Deus abençoe os atores nessa manhã, por meio do seu e da minha oração.